terça-feira, 22 de abril de 2025. Está no ar mais uma edição do Boletim de Notícias. A Igreja segue em luto pela morte do Papa Francisco. Em Roma, são dados os passos para a cerimônia de exéquias do Papa. Ontem foram colocados os selos no apartamento pontifício do terceiro andar do Palácio Apostólico e no apartamento de Francisco do segundo andar da Casa Santa Marta. A gente começa indo a Roma com as informações sobre o funeral de Francisco. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano deu detalhes das exéquias do Papa. Por isso, falamos agora com Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Já tem data, então, para o funeral do Papa Francisco, não é isso? Bom dia a você e a todos. Sim, já tem a data e horário. Hoje pela manhã, o Vaticano divulgou que a cerimônia do funeral de Francisco seguirá as indicações estabelecidas no Livro de Exéquias do Papa, documento que rege os ritos funerais do Pontífice Romano. Com isso, amanhã às 9 horas, horário local, 4 da manhã em Brasília, o corpo do Papa Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será presidida por um momento de oração presidido pelo cardeal Kevin Farrell, carmelengo da Santa Igreja Romana. E já no sábado 26 de abril, às 10 horas local, 5 da manhã em Brasília, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do novenário, ou seja, os 9 dias de lutos e orações por Francisco. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos de despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde vai acontecer a cerimônia de sepultamento. Mais cedo, o Vaticano divulgou imagens do rito de constatação da morte e a deposição do corpo de Francisco no caixão, que ocorreu na noite de ontem na Capela da Casa Santa Marta, onde foi realizada a leitura do atestado de óbito. O ato foi validado pelo cardeal Farrell, carmelengo, e a celebração durou pouco menos de 1 hora. Ontem também foram colocados os selos no apartamento pontifício do terceiro andar do Palácio Apostólico e no apartamento do segundo andar, na Casa Santa Marta. Lembrando que derrame cerebral, coma e parada cardiorrespiratória irreversível foram as causas da morte do Papa Francisco, ocorrida na manhã de ontem em seu apartamento na Casa Santa Marta. E por aqui há muita movimentação de mídias de várias partes do mundo, como vocês podem ver nas imagens do cinegrafista Leonardo Vieira. O Silvonei José, da Rádio Vaticana, conversou com a nossa equipe na entrevista que você confere agora. Então, ele nos deixa uma grande incumbência, eu posso dizer, porque nós estamos vivendo o jubileu da esperança. Ele depositou tanta esperança nesse jubileu que nós estamos vivendo. E foi para a casa do Pai no jubileu da esperança. Grande movimentação também de muitos peregrinos, alguns disseram surpreendidos pela morte do Papa. Um choque, né? Porque estávamos pensando de chegar aqui e ainda conseguir vê-lo. A qualquer instante eu volto à nossa programação com mais informações do funeral do Papa Francisco. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigada, Danúbia. E em coletiva de imprensa que aconteceu nesta segunda-feira, o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, falou sobre o desejo do Papa Francisco em ter um velório simples, como ele determinou em um documento no ano passado. Vamos acompanhar. É difícil você imaginar um rito mais simples de funeral do que um caixão no chão, na frente do altar. Uma vela, uma Bíblia em cima do caixão. As autoridades presentes, sim. Outras questões que possam ser simplificadas. Eu lembro que ele deseja que haja um velório mais discreto, que não haja aquele desfile de gente passando pelo caixão durante o velório. Vamos ver como isso vai acontecer.
ele manifestou a sua vontade de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, uma das 4 grandes basílicas papais em Roma, onde ele sempre ia para venerar a imagem de Nossa Senhora, e ao voltar das suas viagens o Papa sempre ia lá de novo depositar um ramalhete de flores junto dessa imagem. O Papa manifestou o seu desejo de ser sepultado nesta basílica e não na Basílica de São Pedro, como normalmente os últimos papas foram sepultados. E aqui no Brasil foi decretado luto oficial pela morte do Papa Francisco. Autoridades no meio político lamentaram a morte do Santo Padre. Vamos a Brasília conversar com Liana Nunes sobre essa repercussão na capital federal. Liana, bom dia. Olá, bom dia a você e a todos. O presidente Lula confirmou presença no velório do Papa Francisco, informou então o Palácio do Planalto. Lula e a primeira-dama Janja da Silva ainda não têm uma definição de data para viajarem a Roma, né? A presidência da República que decretou luto oficial de 7 dias no Brasil na manhã de ontem. Bandeiras do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal foram hasteadas a meio mastro, simbolizando o luto nos prédios públicos. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também decretou luto oficial de 7 dias pelo falecimento do Papa Francisco no Congresso Nacional. Alcolumbre destacou a trajetória de dedicação ao próximo e a sua relevância mundial e comentou também sobre a humanidade perante a todos. Já o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, lamentou a morte do pontífice, afirmando na rede social X que poucos líderes foram tão marcantes para ele como Francisco. Mota disse ainda que o Papa foi símbolo de diálogo, acolhimento, compreensão e inclusão. A gente continua aqui de Brasília acompanhando todas essas pautas importantes relacionadas aí ao funeral do Papa Francisco. Volto com você no estúdio. Obrigada, Liana. E a presidente da União Europeia, assim como Donald Trump, Javier Milei e Volodymyr Zelensky, confirmaram presença no funeral do Papa Francisco, previsto para o próximo sábado. E pelo mundo, as manifestações pela morte do Papa continuam. Na Espanha, católicos prestam homenagem ao Papa Francisco, assinando livros de condolências na sala da Anunciatura Apostólica em Madrid. Os meios de comunicação espanhóis disseram que os membros da realeza também devem assinar o livro ainda hoje. Em Singapura, católicos emocionados rezam pelo Papa Francisco. Na Coreia do Sul, o líder interino do país, Han Duck-soo, prestou homenagens a Francisco. Ele visitou a catedral no centro de Seul e disse que o Papa enfatizou um legado espiritual e uma herança de fé para a Igreja Católica em todo o mundo. O Santo Padre visitou a Coreia do Sul em 2014 em sua primeira viagem asiática. E o governo chinês enviou condolências pela morte do Santo Padre. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Jiankun, afirmou em coletiva de imprensa na manhã de hoje que seu país e o Vaticano mantiveram um contato construtivo e reforçou que a China está disposta a trabalhar com o Vaticano para continuar a melhorar as relações bilaterais. No Timor-Leste, pessoas lamentam a morte do pontífice. Católicos lotaram locais que foram visitados pelo Papa, como catedrais e o campo de Tatsulu. Francisco foi o primeiro Papa a visitar o país após 30 anos em sua viagem à Ásia no ano passado. Na Indonésia, católicos e muçulmanos participaram de homenagens ao pontífice na catedral em Jakarta. Quando esteve no país, o Papa percorreu o Túnel da Amizade, que liga a maior mesquita à Catedral da Indonésia, país de maioria muçulmana. E na Argentina, terra natal de Francisco, uma missa foi celebrada em tensão pela unidade do país e teve participação de centenas de fiéis e autoridades argentinas, que prestaram homenagens ao Santo Padre. A missa foi presidida pelo arcebispo de Buenos Aires. Também na capital, projeções com homenagens ao Papa foram feitas no obelisco.
E o patriarca latino de Jerusalém, Pier Batista Pizzaballa, convocou toda a Igreja da Terra Santa para rezar pela alma do Papa Francisco. Para os próximos dias, está programada uma série de celebrações. Nossa correspondente Cris Monteiro explica para a gente. O cardeal Pizzaballa convocou toda a Igreja de Jerusalém, os bispos da Diocese de Jerusalém, para participar de uma Santa Missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. Também Frei Francesco Patum, custódio da Terra Santa, irá celebrar uma missa nas intenções do Papa no dia 29 de abril, aqui na Igreja de São Salvador. Certamente para nós é uma perda muito grande, para toda a Igreja, daquilo que nós temos ouvido desde ontem até hoje, porque Papa Francisco para a Terra Santa foi sempre um pai, um pastor, sempre muito preocupado pelas situações de guerras e conflitos que vive a Terra Santa. Chamava, não sei se vocês conseguiram acompanhar, ele ligava para Gaza, conversava com os nossos irmãos que estão ainda nessa situação de guerra, de conflito. Ontem o patriarca emitiu uma nota recordando o Papa Francisco como ele sempre ensinou a viver o Evangelho com fidelidade, com coragem e amor, universal principalmente a favor dos mais pobres e marginalizados. Ontem os sinos tocavam, parecia tristemente anunciando essa perda que para a Terra Santa também traz essa memória do carinho, do apreço que o Papa Francisco tinha pelo povo da Terra Santa, por esse lugar abençoado. De Jerusalém, Cristiane Monteiro, para o Boletim de Notícias. E após reunião do seu Conselho Permanente, a CNBB comunicou a suspensão da próxima Assembleia Geral que aconteceria no final deste mês de abril, devido à morte do Papa Francisco. Mais detalhes com Gabriel Fontana. Bom dia, Elane, bom dia a todos. O encontro do Episcopado Brasileiro, que aconteceria entre os dias 30 de abril e 9 de maio em Aparecida, foi suspenso. A decisão foi tomada pelo Conselho Permanente da CNBB, que se reuniu extraordinariamente ontem após a notícia da morte do Papa Francisco. Diante da complexidade de encontrar novas datas e locais para a realização do evento, o Conselho decidiu que a 62ª Assembleia Geral Ordinária acontecerá no ano que vem, entre os dias 15 e 24 de abril de 2026. Para acompanhar a cobertura da despedida ao Papa Francisco, fique ligado no nosso site, noticias.cançãonova.com, e no nosso perfil no Instagram, @cnnoticias. Da redação Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. E o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, recorda a ternura do Papa Francisco e destaca como os católicos devem viver este tempo em que a sé de Pedro está vacante. O arcebispo expressa com carinho sua eterna gratidão ao pontífice falecido e deixa suas palavras de como viver este tempo forte sem a presença de um pai. Como nós, na sexta-feira, ficamos órfãos da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sofreu um suplício na cruz e depois ressuscitou, a gente precisa viver esse luto intensamente, porque é a morte de alguém que nós amávamos, mas ao mesmo tempo ter no coração essa grande esperança, ou seja, viva esse luto, mas diga, o céu para nós é o limite. Padre Luiz, da paróquia Santa Luzia, em Fortaleza, conta sua experiência com o Papa Francisco. Um Papa missionário que viajou o mundo e um Papa que pôde reavivar o diálogo e o encontro com todas as outras experiências religiosas, fora inclusive da Igreja Católica e fora do cristianismo, mas que pudessem congregar para construir caminhos de paz, de diálogo e de convivência pacífica na humanidade. E muitos são os testemunhos de quem teve o seu encontro com o Papa Francisco. Aline Mércio conta o depoimento de uma jovem brasileira que ficou bastante conhecida aqui em nosso país. Bom dia, Aline. Bom dia, Elane, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, é a história da Ana Carolina, que em 2015 fazia parte do Movimento Eucarístico Jovem e foi uma das selecionadas para representar o Brasil em uma visita ao Papa. Na ocasião, ela fez uma pergunta ao pontífice, que carinhosamente provocou um momento de descontração.
Vamos conferir essa história. Uma das perguntas que eu queria fazer para ele foi sobre missão, como foi a missão dele enquanto padre, antes de chegar no papado. E aí eu perguntei isso para ele, ele falou da missão dele, que ele fez na Argentina, e como que nós, jovens, pudéssemos continuar com esse ardor missionário, né, da igreja em saída, da igreja sempre em missão. E logo em seguida, a gente tinha um protocolo, né, a ser seguido ali no momento, que foi cumprimentá-lo, né? Ele quebrou o protocolo, né? Ele viu que eu estava muito nervosa, que eu chorava muito. E aí ele, para descontrair, ele perguntou para mim, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode. Primeiro ele perguntou se eu era brasileira, depois ele veio com a pergunta quem era melhor pelo El Maradona. Aí eu não me aguentei, caí na gargalhada, né? Rimos muito. E aí eu estendi os braços e nós nos abraçamos ali, né? Então foi um momento, assim, muito marcante naquela ocasião e que eu guardo no meu coração até hoje, assim, essa oportunidade de ter tido esse encontro com o Papa. E assim, com esse testemunho marcante da figura do Papa Francisco, nós encerramos a edição de hoje do Boletim de Notícias. Outras informações você confere em noticias.cançãonova.com, em nossas redes sociais e no Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite. Obrigada pela companhia. Amanhã, logo depois do Sorrindo para a Vida, a gente volta. Fique com Deus e até mais.